Olá, meus amigos. Eu fiz 3 vídeos na verdade, falando sobre o livro de Tehillim, no capítulo 23, o versículo 1. E também até fiz a tradução inteira do capítulo 23. Uma pessoa que comentou nesse vídeo que eu me lembrei, ele comentou e eu tratei essa pessoa muito bem, respondi a questão, e depois essa pessoa sumiu, até retirou o comentário do canal. Então eu descubro que ela fez um vídeo direcionando a minha pessoa. Indiretamente, mas direcionou. Me chamou de aventureiro do hebraico. Eu deixei claro que eu conheço o hebraico, mas não sou um especialista ainda. Fui um cara humilde e se você fizesse um vídeo também não iria me refutar, iria me ensinar. Mas não, o cara tinha que gravar um vídeo para me chamar de aventureiro do hebraico e até disse que canais assim como o meu as pessoas não devem nem dar bola. Na certa aqui se aparecer em cima do meu nome, visto que o canal dele é muito pequeno, né? Bom, vamos lá então discutir a respeito desse vídeo. Vamos para a segunda parte do verso, onde as traduções cristãs dizem nada me faltará, e eu disse não passarei a ter falta de nada. Ele diz o seguinte, que se a minha tradução estivesse certa, então os gramáticos traduziriam da mesma forma que eu, e não da forma como está nas traduções cristãs. E aí então ele cita algumas obras. Vamos ver a primeira. A primeira é uma tradução interlinear que traduz mesmo lo ersar como nada me faltará. Ok, apontou uma aí que traduz como ele gostaria que fosse. Depois ele apresenta a segunda obra. A segunda obra diz: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Percebam aí que há uma diferença temporal. Uma está no futuro e a outra está no presente. Então não são exatamente iguais. Mas, gente, de certa forma ele não está errado. Ele diz que são iguais. De certa forma são mesmo, porque quando você diz o verbo no imperfeito, o imperfeito não é o nosso tempo verbal. Imperfeito. E nem o tempo verbal do grego também. Perfeito e imperfeito, entendam o seguinte. Perfeito é ação completa e imperfeito é uma ação incompleta, que ainda está por se realizar ou está se realizando. E por isso, perfeito e imperfeito podem navegar tranquilamente por todos os tempos verbais. O importante é você traduzir corretamente essa questão da ação do verbo, né? Porque os verbos hebraicos, eles são modais e não temporais, não tão temporais assim. Realmente, o que importa é que essas duas obras estão traduzindo o verbo ersar na terceira pessoa do singular. Vamos ver agora a terceira obra, que ele diz que concorda com as outras duas e discorda de mim. O Senhor é o meu pastor, de nada carecerei. Meu amigo, você faltou das aulas de conjugação dos verbos na nossa língua mesmo, da língua brasileira? Você não notou que ele traduziu no futuro, mas na primeira pessoa? Não notou que carecerei não é o mesmo que faltará ou carecerá? Então essa obra, ou esses, né, que inclusive ele diz que são monstros, viu? Ele diz que são os monstros do hebraico, pois os monstros do hebraico, eles não concordam com os outros dois e concordam comigo. Só você que não se deu conta disso, cara. É impressionante esses estudantes youtubianos metidos a professores. Eles se contradizem nos seus próprios vídeos, gente. Não sou nem eu que vou refutá-lo, eles mesmos se refutam. Então muito obrigado por ter apresentado aí essa obra que, segundo você mesmo, são dois monstros do hebraico, concordando comigo. E não me venha com falácia para dizer que carecerei não é faltarei, é a mesma coisa. Também não me venha com falácia só porque eu adicionei verbos auxiliares de que não passarei a ter falta de nada não é a mesma coisa que de nada carecerei. É o mesmo, tá bom? Tanto faz. Eu até digo no vídeo que se pode traduzir também como Urashi sugeriu, um verdadeiro Yehudi que só leu a Tanakh em hebraico e só escreveu em hebraico também. Ele disse, não terei falta de nada. Tudo isso eu falei. Disse que o lo pode ser traduzido por não, de nada, tal como está aí. Então esses dois monstros concordam comigo e não concordam com os outros dois. É você que não se deu conta. Se liga aí, meu camarada. Agora, ficar dando carteiradas acadêmicas não vai resolver. Por quê? Porque você vai apresentar obras que concordam com essa tradução e eu vou apresentar obras que não concordam. Você mesmo apresentou eu poderia apresentar talvez outras aí que eu descubra. Enfim, nós vamos ficar disputando quais são as obras que concordam mais. Acredito que por aí não se chega a lugar nenhum. Então o que é que nós temos que fazer para saber quem realmente tem razão? Aqueles dois ou esse último que você citou? É irmos diretamente na análise gramatical do verbo. Vamos lá no verso, pegar a análise gramatical do verso que eu já fiz e vermos o que diz. O que disser, por aí nós já vamos saber quem tem razão e quem não tem. E qual é a análise desse verbo? Verbo kal imperfeito, primeira pessoa comum do singular.
Então pronto, meu amigo, se é primeira pessoa, como é que você vai traduzir na terceira pessoa? Então por aí nós já vemos quem é que tem razão. Não são aqueles outros dois primeiros, mas aqueles últimos peritos é que traduziram corretamente como carecerei, ou seja, de nada carecerei. Se vê que esses dois peritos não quiseram fazer uma tradução realmente literal do hebraico. Eles interpretaram o verbo estativo. E fizeram isso o quê? Como? Calcado na Septuaginta. É interessante que a Septuaginta faz exatamente essa tradução. E eu demonstrei também isso com um verdadeiro Yehudi que mora em Israel, ele vive lá, é um israelense. Ele mesmo no meu vídeo diz que essa tradução está errada. É da primeira, não é da terceira pessoa. Então tá muito claro quem acertou e quem errou. De maneira que eu vou fazer duas propostas para você conseguir provar o que você quer. A primeira é a seguinte: se você mostrar que o verbo ersar nessa forma está tanto na primeira quanto na terceira pessoa, porque ele não se modifica, então você comprova o que você falou, que pode ser traduzido como faltará. Mas se o verbo modificar, então aí você não tem razão. Bom, como eu sou um cara legal, eu não vou deixar você ficar sofrendo e quebrando cabeça não. Já vou te mostrar que essa proposta está descartada. Vamos para Deuteronômio, capítulo 15, versículo 8. Nós vamos ver esse verbo. E ele está exatamente como o senhorzinho quer. É o verbo kal imperfeito na terceira pessoa masculino singular. Vamos ver como é que ele fica. Viu aí? Iersar. Iersar não é o mesmo que ersar. Portanto, tem um iod a mais aí. O prefixo mudou. Então esse verbo não é igual. Na terceira pessoa é iersar. Na primeira pessoa é ersar. Portanto, essa proposta já está completamente destruída, gramaticalmente falando. Vamos para a segunda. Se você conseguir demonstrar que tem alguma gramática que ensina que um verbo em hebraico, estando na primeira pessoa, pode ser traduzido como estando na terceira pessoa ou vice-versa, então aí sim você estará justificado para poder fazer isso em Tehillim, capítulo 23, versículo 1. Aí ele fez um segundo vídeo, gente, que na verdade é o primeiro. Esse primeiro vídeo foi direcionado para professores anteriores a mim, eu nem tinha feito esse vídeo. Esse outro aqui que eu estava abordando até agora, sim, ele fez diretamente para mim, mas esse daqui não. Só que você vai ver que esses caras não se contradizem somente no próprio vídeo. Também se contradizem de um vídeo para o outro. Olha só o que ele diz nesse vídeo. Ele diz que Roi, meu pastor, exerce a função de predicado nominal. E por que isso? Porque o verbo raiar, ser, está oculto. Como se esse verbo pudesse estar expresso estando no presente indicativo. Impossível. Parece que ele não sabe que o verbo ser não é conjugado no presente em hebraico. Nunca se conjuga. Então se alguém disser para você, você é mecânico? Você vai responder, eu isso. Ani hu. Ou seja, eu sou isso. Isso que você está falando. Então não se conjuga, nunca iria estar mesmo aí o verbo expresso de forma alguma. Mas tudo bem, vamos esquecer esse ponto. Vamos imaginar que pudesse estar. Ele diz que quando o verbo raiar numa outra forma, então, imperfeito, completo e tal, aí seria uma oração verbal, ou seja, eu estaria correto, poderia ser traduzido como está me pastoreando. Mas, estando o verbo raiar oculto, então se torna um predicado nominal, ou seja, temos obrigatoriamente que traduzirmos o verbo no particípio como um substantivo e ponto final. Vamos ver com as próprias escrituras hebraicas, que é justamente o contrário do que esse senhorzinho falou. Vamos para Gênesis, capítulo 4, versículo 2. Vamos só na parte que interessa. Veja lá, começando no número 1961. Vai ri, e era, rever, porque isso não se traduz, mas nas traduções é Abel, né? E era Abel, roe, é o mesmo verbo que estava lá em Tehillim, que está em Tehillim. Verbo kal, particípio masculino singular, construtor. Só não tem o pronome sufixado a ele. Só isso, mas é o mesmo. Então, e era Abel, roe, pastoreando de som, ovelha. O verbo agora raiar está expresso, certo? Ele está. Vai rir. Mas como é que você vai traduzir aí como uma oração verbal? E era Abel pastoreando de ovelha? Não dá, não é? Ao contrário, é aí que o verbo particípio adquire toda a sua força nominal. E só pode ser traduzido como substantivo. E era Abel um pastor de ovelha. E é justamente assim que traduziu a Septuaginta. É interessante que quando eu percebo que o verbo particípio deve ser traduzido mesmo como particípio, a Septuaginta em geral fez o mesmo. Quando eu percebo que não, porque o contexto já mostra, então eu vou lá e a Septuaginta também não traduziu. E aqui foi
Exatamente isso. Eu traduziria como um substantivo. E ela traduziu da mesma maneira como pastor. Vejam. Kai egeneto Habel poimen, olha aí, pastor probaton. Ou seja, e foi Abel um pastor de ovelhas. Exatamente como eu faria. Então, não tem, pelo que eu estou vendo aí, a não ser que ele tenha alguma gramática que mostre isso, eu quero ver, me mostra. Do contrário, o que eu analisei é que independe do verbo raiar, estar ou não estar expresso, pessoal. Quem vai ditar isso é o contexto e também a limitação do nosso idioma. Porque no hebraico não muda, continua sendo um verbo e o particípio. Só que há momentos que não dá. O verbo adquire tanta força nominal, substantivada, que você não tem na língua brasileira como traduzir como um verbo no particípio. Então aí é óbvio, você vai utilizar o seu bom senso e traduzi-lo como substantivo. É impressionante como os particípios em hebraico adquirem uma função substantivada, parece que às vezes até mais do que no grego. Eu acho até que deve ter substantivos que nem existem no hebraico, viu? Eles são só vistos mesmo na função do particípio, com o seu aspecto nominal. Agora vamos para a grande contradição. Esses professores youtubianos se contradizem no próprio vídeo e em vídeos anteriores que fizeram. Parece que eles se esquecem aquilo que falaram. Então, nesse vídeo, no minuto 5:49, esse senhorzinho fala do verbo ersar, que ele pronuncia errado. Ele fala ersar, não é ersar, é ersar. Já que você é professor e está ensinando hebraico, então você tem que pronunciar corretamente, tá bom? Ele diz que o verbo está conjugado na primeira pessoa do singular. Agora eu te digo, meu amigo, você não faltou das aulas verbais da língua brasileira. Se a professora dissesse para você, conjugue para mim o verbo faltar no futuro da primeira pessoa, você traduziria como faltarei ou como faltará? Já fica aí a contradição. Aí depois ele assume que esse verbo pode ser traduzido como faltarei, ou faltará. Ou seja, tanto do jeito que eu traduzi na primeira pessoa, quanto na terceira pessoa. Então, cara, ele entrou numa contradição tremenda. No outro vídeo ele fala que eu estou errado. Aqui ele diz que não, que as duas estão corretas. O máximo que ele poderia falar é que eu não estou errado, mas que eu também não devo criticar as traduções cristãs que traduziram como faltará, porque elas também estão certas. Mas não foi isso que ele fez. Por quê? Porque eles querem te atacar mesmo, entendeu? E crescerem nesse YouTube a todo custo em cima de você. Então, infelizmente, nós vimos aí uma grande contradição desse senhor. A minha conclusão é que se foram os cabelos e junto com eles os neurônios. Graça para você e shalom.